Capítulo 4. Como eu tinha encorajado o jovem a formular perguntas, nada impediria que ele continuasse a fazer isso até o final da viagem. Decidi então que, como a estrada era longa e monótona, aquela conversa singular poderia ser uma fonte de entretenimento, se, em vez de considerar as perguntas uma espécie de interrogatório, eu conseguisse transformá-las em um divertido jogo intelectual. Curiosamente, essa mudança de percepção fez minha fadiga desaparecer, como que por mágica, e me vi esperto e alerta, disposto a deixar minha imaginação perambular à vontade. Você disse, prosseguiu o jovem, recostando-se no assento, que só a chave não é suficiente, que temos de encontrar o método correto para usá-la. Como vou descobrir esse método? Sim, realmente. Comecei com renovada energia, enfatizando minhas palavras com gestos de mão. O melhor método ou sistema para resolver um problema é não considerá-lo um problema, apenas uma dificuldade ou um desafio. Claro que o obstáculo continua o mesmo, mas agora é visto com uma cotação positiva. Você deve agradecer à providência por encontrar dificuldades de vez em quando. Agradecer pelas dificuldades? Perguntou o jovem incrédulo. Sim, pois isso lhe permite crescer e galgar o caminho da perfeição. Se os obstáculos em nossa vida forem vistos sob essa luz favorável, você perderá menos tempo reclamando deles e levará uma vida mais plena. Como o jovem estava prestando atenção, prossegui. Outra coisa que você pode fazer, quando encontrar a dificuldade, é reconhecer que ela existe e observá-la sob diferentes ângulos, ou então dividi-la em partes menores, em dificuldades menores. O jovem assentiu pensativamente e disse: eu fui obrigado a solucionar em partes uma grande dificuldade. Que dificuldade? Perguntei com óbvia curiosidade. Seria impossível chegar à terra de uma vez só. Achei difícil manter a boca fechada enquanto ele continuava. Foi por isso que tive de dividir a distância e fazer 7 paradas em 7 asteroides. Concluí que, mesmo que tivesse perdido o juízo, aquele garoto demonstrava uma imaginação fértil. Após um momento de silêncio, durante o qual pareceu perdido em lembranças, ele disse: em minhas viagens encontrei alguém que tinha um problema sem solução. Ah, é? Comentei distraidamente. Era um homem que bebia para esquecer. Esquecer o quê? Que estava cheio de vergonha e sentimento de culpa. Por quê? Perguntei. Porque bebia, respondeu o jovem, fechando aquele intrigante círculo. O sentimento de culpa, disse eu, nos paralisa e nos impede de resolver muitos problemas. Assumir a responsabilidade o faz desaparecer e nos permite agir de forma mais positiva, compensando ou reparando o prejuízo causado, ou simplesmente seguindo em frente sem repetir o comportamento que provocou o sentimento de culpa. Mas se você fez alguma coisa errada, retrucou ele, como pode evitar o sentimento de culpa? O sentimento de culpa não ajudou o seu bêbado. É uma posição inútil que esgota as forças dele. O homem só continua se punindo porque parou de amar a si mesmo. Você não lhe perguntou por que ele começou a beber em primeiro lugar? Não, disse o jovem de forma hesitante. Finalmente sorri, sabendo que seria mais fácil encontrar a tumba de um faraó desconhecido do que uma pergunta que aquele garoto ainda não tivesse feito. A solidão, não ser amado, alguma frustração, não sei qual pode ter sido a causa, mas não há dúvida de que o vício de beber é apenas uma consequência. Aí você tem um exemplo comovente dos efeitos destrutivos de não se superar uma dificuldade. Que ingenuidade minha ter julgado ele como julguei, disse o jovem arrependido. Talvez meu amor pudesse ter sido a chave para abrir a porta pela qual ele nunca passou. Como nossa vida seria mais positiva, acrescentei, se parássemos de nos julgar e julgar os outros, se não reclamássemos sobre todos os tipos de inconveniências e deixássemos de torturar nós mesmos, perguntando se merecemos ou se poderíamos ter evitado as dificuldades que nos confrontam. E se, em vez disso, aplicássemos nossos talentos para solucionar os problemas e aceitar que não pode ser mudado.
O jovem estava me escutando com atenção. Continuei então a pensar em voz alta. Você vai descobrir que muitas vezes, ao mudar seu ponto de vista, o obstáculo desaparece, pois a única dificuldade está dentro de nós, em nossa visão limitada e inflexível. A dificuldade está dentro de nós? Repetiu o jovem com um ar incrédulo, olhando para sua barriga. Na maioria das vezes é assim, respondi. Mas a solução também está dentro de nós. O mundo dos pensamentos carrega o mundo material em sua esteira. Basta imaginar coisas e elas provavelmente existirão para você. Até certo ponto, você cria a realidade que o cerca, como se fosse um pequeno Deus de suas redondezas. Como isso é possível? A realidade neste planeta não é a mesma para todas as pessoas? Perguntou o jovem em tom de surpresa. Talvez a realidade seja única em seu todo, refleti. Mas cada um de nós só percebe a fração que nossa consciência registra através de nossos sentidos e nossas afinidades. Ao filtrar a realidade e admitir apenas algumas ideias, pessoas e situações que concordam conosco, estamos de certa forma refletindo nossa própria imagem. Você quer dizer que as pessoas nunca conhecem a realidade, mas apenas a si mesma através dessa realidade? Isso é bastante óbvio quando você considera as vastas limitações de nossos sentidos, que ficam claras quando pensamos nas máquinas que captam ondas de alta e baixa frequência, que nossos ouvidos não percebem, ou nos microscópios e telescópios que aumentam nossa capacidade visual. Mas nem sempre entendemos com igual clareza que a observação de nossas redondezas e dos eventos que nos afetam é um dos melhores métodos de autoconhecimento, pois tudo que nos perturba no mundo externo é um sinal da falta de reconciliação com um princípio análogo em nosso interior. Por que você usa termos tão difíceis? Reclamou o jovem. É como se a avareza de outras pessoas só pudesse perturbar alguém que é avarento, pois o indivíduo generoso consideraria esse atributo apenas um fato, sem ser muito afetado por ele, disse eu, notando que meu companheiro de viagem estava começando a entender. Da mesma forma, aqueles que lutam contra os maus vizinhos e membros de sua família, contra a injustiça de seus patrões, contra a sociedade e muitas outras coisas, sejam certas ou erradas, estão, na verdade, lutando contra si mesmos, disse eu, sintetizando a minha ideia. Se estão esgrimindo contra um espelho, quem eles vão vencer? Perguntou o atônito jovem. O problema dessas pessoas é não entenderem que quem entra em conflito com o ambiente que o cerca acaba sempre perdendo, concluí. A maior parte do sofrimento humano resulta na resistência às circunstâncias que nos cercam e dos atritos entre seres humanos e as leis deste mundo. O homem sábio está em harmonia com tudo que existe, enxerga a realidade e reconhece que tudo que existe é bom. Ele já não enxerga os atritos, sabe que não há nada a ser melhorado neste mundo, mas há muito a ser melhorado em cada pessoa. Tudo que existe é bom pelo simples fato de que existe? Por que você sempre torna as coisas tão difíceis? Por favor, me dê um exemplo que eu possa entender, pediu meu jovem acompanhante. Quando você empurra uma parede com toda a sua força, comecei, pode sentir a parede resistindo com a mesma força. Se aumentar a pressão, a parede aumenta a resistência. A solução é tirar as mãos dela. A pressão desaparece por si mesma. Quem reconhece que a parede tem direito de existir, não precisa empurrá-la, nem será afetado pela existência dela. Tudo bem, disse o jovem. Mas se o que você disse sobre conhecer uma parte da realidade é verdade, então cada pessoa vive em seu mundo particular, e existem tantos mundos quanto pessoas. Pode ser mais fácil se você imaginar a coisa como peças de um quebra-cabeça. Juntas, elas formam uma realidade maior do que cada peça individual. A maravilha disso é que cada pessoa é capaz de mudar e transformar o mundo de acordo com sua percepção, sem ter de lutar e sem ajuda externa. Entendo o que você quer dizer, interrompeu o jovem. Se eu vejo um rosto hostil no espelho, tudo o que preciso fazer é sorrir. Exatamente, concordei. Da mesma forma, se você tiver um vizinho desagradável, deve tentar ser um vizinho melhor. Se quiser ter um bom filho, comece a ser um pai melhor, ou vice-versa.
O mesmo se aplica a maridos, esposa, patrões, empregados. Só existe uma maneira de mudar o mundo: mudar a si mesmo. O retorno do jovem príncipe.